Bem-vindos a Chernobyl, o local de um dos desastres mais impactantes da humanidade. Neste vídeo, mergulharemos nos segredos obscuros, nas consequências devastadoras e nas histórias incríveis que cercam este evento histórico. Em 26 de abril de 1986, uma tragédia sem precedentes abalou a cidade de Chernobyl, localizada na Ucrânia, então parte da União Soviética. Naquela noite fatídica, o reator número 4 da usina nuclear de Chernobyl sofreu uma explosão catastrófica durante um teste de segurança. A explosão liberou uma enorme quantidade de material radioativo na atmosfera, formando uma nuvem tóxica que se seguiu por toda a Europa. O desastre de Chernobyl se tornou o pior acidente nuclear da história e deixou um legado de devastação e sofrimento humano. Imediatamente após a explosão, uma equipe de bombeiros e trabalhador da usina foi enviada para conter o incêndio e evitar um desastre ainda maior. Esses bravos homens arriscaram suas vidas para controlar a situação, enfrentando altos níveis de radiação e enfrentando uma batalha contra o desconhecido. Enquanto as autoridades soviéticas tentavam minimizar o impacto do desastre, os moradores de Chernobyl e das áreas circundantes foram evacuados às pressas. Milhares de pessoas foram obrigadas a abandonar suas casas e pertences, sem ter ideia da verdadeira extensão do perigo que enfrentaram. À 1h da madrugada, o reator número 4 da usina nuclear de Chernobyl estava funcionando normalmente. Um teste de segurança estava programado para coincidir com o desligamento do reator número 4 para manutenção. O objetivo do teste era verificar como o reator operaria em uma situação de emergência. A situação era a seguinte: os reatores RBMK precisavam de água para resfriamento, e no caso do reator número 4, eram necessários 28.000 litros de água por hora. Essa água era bombeada por bombas de água, mas elas dependiam de eletricidade para funcionar, que era fornecida pelo próprio reator. Portanto, se existisse uma situação de emergência em que a energia elétrica fosse perdida, os reatores ficariam sem água por quase 1 minuto, o que seria desastroso e representava um risco inaceitável. A solução encontrada foi utilizar a turbina, que continuaria girando devido ao vapor de água ainda sendo formado no núcleo. Essa turbina teoricamente poderia fornecer 45 segundos de eletricidade para as bombas de água, mas isso nunca havia sido testado. Para realizar o teste, os operadores reduziram gradualmente a potência do reator. Às 13h05, 12 horas após o início do processo, o reator estava operando com 50% da potência normal. Às 14 horas, a última redução de potência seria feita, e o teste começaria com o reator operando a 30% da capacidade normal. No entanto, às 12h36, inesperadamente, os controladores da rede elétrica em Kiev pediram para interromper o teste devido a uma alta demanda energética, e, portanto, o reator deveria continuar funcionando. Os operadores de Chernobyl mantiveram o reator operando a 50% da potência por mais 9 horas. Às 23h04, os supervisores permitiram que o teste continuasse. E é nesse ponto que as coisas começavam a dar errado. O teste deveria ter sido realizado durante o dia, com uma equipe devidamente preparada, mas naquele horário, o turno do dia já havia terminado e o turno da noite assumiria o teste, sem estar devidamente preparado. À meia-noite, o novo turno assumiu o teste. Entre as pessoas na sala de controle estavam Alexander Akimov, chefe do turno noturno, Leonid Topitonov, operador da sala de controle, e Anatoly Dyatlov, chefe engenheiro da usina de Chernobyl. O teste foi realizado com o reator operando a 700 MW, a potência necessária. Essa potência foi atingida às 0h05. No entanto, dentro do reator, o xenônio-135, um subproduto do decaimento radioativo que absorve nêutrons, começou a se acumular, iniciando um processo conhecido como envenenamento do reator. Isso resultou na diminuição da potência, mesmo sem nenhuma alteração feita pelos operadores.
Às 0h28, o supervisor do turno noturno, Alexander Kimmel, iniciou uma discussão com o chefe engenheiro da usina, Anatoly. Kimmel argumentou que o manual exigia que a potência do reator não fosse inferior a 700 megawatts, enquanto Anatoly, com uma posição hierárquica mais alta, afirmava que 200 megawatts seriam seguros. Como Anatoly detinha a autoridade final, o teste prosseguiu e a potência do reator continuou a diminuir devido ao envenenamento por xenônio. Quando a potência chegou a 5% do mínimo necessário para realizar o teste, os operadores na sala de controle decidiram remover a maioria das hastes de controle para aumentar a potência. No entanto, o reator se tornou cada vez mais instável. Embora tenha conseguido elevar novamente a potência para 200 megawatts, o envenenamento por xenônio aumentou a cada vez mais. À 1h21 da manhã, um trabalhador próximo ao reator percebeu que as tampas das hastes de controle estavam pulando sem parar sobre o reator. Cada uma dessas tampas pesava 350 kg. Com quase todas as 211 hastes de controle remotos do núcleo do reator, o teste começou a 1h23 e 4 segundos. Nesse ponto, todas as bombas de água responsáveis pelo resfriamento do reator estavam funcionando com pouca energia, o que resultou na redução da quantidade de água que conseguiu alcançar o sistema. É nesse momento que entra em cena o coeficiente de vazio positivo. Bolhas de vapor levaram a se formar na água destinada ao resfriamento do núcleo. O vapor, diferentemente da água líquida, possui uma capacidade quase nula de absorver nêutrons. A reação estava completamente fora de controle à medida que mais e mais água se transformava em vapor. O único elemento que absorve nêutrons, presente no sistema, era um dos moderadores de grafite, o qual acelerava rapidamente a reação, aumentando a potência sem controle. À 1h23 e 40 segundos, Kimmel pressionou o botão de emergência para desligar o reator. Porém, como hastes de controle, que deveriam ser totalmente integrados para desativar o reator, travaram logo no início. O reator estava operando em uma potência 120 vezes superior à sua operação normal, e cada vez mais vapor se acumula nos dutos até que, após a explosão, uma tampa de 1.000 toneladas, que repousava sobre o reator, foi lançada para cima, deixando o núcleo exposto. O oxigênio adentrava o núcleo de grafite, utilizado como moderador, e incendiava-se. As condições dentro do reator tornaram-se extremas, originaram-se na interação do ar com a água e os metais dos tubos, gerando hidrogênio. Em uma segunda explosão, detritos foram arremessados no ar e o teto do reator número 4 foi completamente destruído. Fragmentos de grafite do núcleo, altamente radioativos, puderam ser observados no teto e ao redor do reator. A liberação de radiação agora estava totalmente fora de controle, e partículas radioativas foram dispersas na atmosfera. Chernobyl foi marcada por atos heróicos e conquistas extraordinárias, e 3 homens em particular se destacaram por sua coragem e dedicação no meio à tragédia. Esses indivíduos valentes são conhecidos como os liquidadores, encarregados de enfrentar a radiação e conter os danos após a explosão do reator. Vasily Ignatenko. Vasily era um bombeiro recém-casado de 25 anos na época do desastre. Ele foi um dos primeiros a chegar ao local da explosão e liderou uma equipe de bombeiros na luta contra o incêndio no reator. Ignatenko testado no local por várias horas, enfrentando altos níveis de radiação, sem equipamento de proteção adequado. Infelizmente, ele contraiu uma dose letal de radiação e faleceu 16 dias após o acidente. Sua história foi compartilhada através do livro Vozes de Chernobyl, de Svetlana Alexievich. Anatoly Sitnikov. Sitnikov era um engenheiro de plantação no momento da explosão. Ele desempenhou um papel crucial no esforço de contenção do reator, coordenando as operações de resfriamento e evitando que a situação piorasse. Sitnikov e sua equipe trabalharam incansavelmente para resfriar os destroços e evitar uma segunda explosão.
Apesar da exposição à radiação, ele sobreviveu e passou o resto de sua vida lidando com as consequências físicas e emocionais do desastre. Alexei Ananenko, Valery Bespalov e Boris Baranov, esses 3 engenheiros de planta se voluntariaram para uma missão extremamente perigosa após a explosão do reator. Eles desceram ao porão inundado da usina para drenar a água e evitar um derretimento do núcleo do reator que poderia ter consequências catastróficas. Mesmo cientes dos riscos extremos de exposição à radiação, eles completaram a tarefa com sucesso, salvando vidas infinitas e prevenindo um desastre ainda maior. Nos dias e semanas seguintes, as equipes de emergência trabalharam incansavelmente para conter o vazamento de radiação e construíram um sarcófago de concreto maciço sobre o reator danificado, conhecido como o túmulo de Chernobyl. Essa estrutura foi projetada para conter a radiação e evitar sua pressão para o meio ambiente. No entanto, apesar da devastação, a região de Chernobyl também se tornou um adulto da resiliência da natureza. A fauna e a flora prosperaram sem a interferência humana, criando um ambiente único onde lobos, alces e até mesmo ursos vagaram livremente. A história de Chernobyl é um mistério dos perigos da energia nuclear e da importância de priorizar a segurança em tais empreendimentos. É um mortal de que a negligência e os erros humanos podem ter consequências devastadoras e duradouras. Explorar Chernobyl é uma jornada para entender a magnitude do desastre e honrar a memória das vítimas. É uma oportunidade de aprender com os erros do passado e trabalhar para garantir que acidentes com substâncias químicas nunca se repitam, mantendo nossa segurança e do nosso planeta como prioridade máxima.